Dota Dragon's Blood chegou ao final de sua terceira temporada e deixou o pessoal um pouco confuso com alguns eventos que ocorreram ali. Tudo aconteceu muito rápido, mas resumindo, houve um reboot ali no universo. E beleza, chegou-se ali àquela situação inicial, só que com uma diferença. Filomena, a personagem Filomena apareceu viva e não só isso, adulta. Como é que se explica essa situação? Essa vai ser a pergunta da teoria de hoje. Como ela sobreviveu, como ela chegou na fase adulta após aquele reboot. Tá na dúvida? Tá curioso? Vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal do Short Nerd. Nessa terceira temporada de Dota Dragon's Blood teve essa questão do reboot aí, né? Chegamos no final do segundo episódio, rolou um reboot. O universo reinicializou e nós tivemos ali uma outra realidade. Chegou no final da série, o problema se alastrou e teve que rolar um outro reboot do universo, voltando àquela situação que nós vimos no início da temporada. Só que aí brotou a Filomena lá, já adulta e tal, e aquilo ficou, pessoal, caramba, como aconteceu? Como isso pode acontecer? E aí, encerrou a temporada. E essa resposta só vai vir, provavelmente, na próxima temporada, né? Que ainda não temos confirmação se vai rolar. Mas eu venho aqui explicar nesse vídeo de teoria da conspiração como isso é possível. Se você está curioso para saber, se você é fã dessa série aí, já deixe seu like e vem comigo conferir. Como eu disse, essa terceira temporada foi bem diferente das anteriores. Nós vimos uma história linear, né? E nós vimos isso também até o episódio 2 dessa temporada, e de repente rolou esse retorno aí a um determinado ponto da história. Nós vimos eventos acontecendo novamente, só que de forma diferente e tal. Então pegou a gente assim meio que de surpresa. Ok, aí a gente foi entendendo o que aconteceu, aquele reboot e tal, mas rolou o segundo reboot no final e a Filomena caiu de paraquedas aí no final da história. Mas se vocês querem relembrar melhor esses eventos que aconteceram nessa terceira temporada, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Então é só vocês darem uma conferida aqui. Vou responder logo a pergunta da teoria da conspiração de hoje. Como Filomena surgiu viva e adulta ali no final da terceira temporada de Dota Dragon's Blood? A resposta é através do Invoker. Era uma resposta meio que óbvia, né? O pessoal já esperava que seria a culpa do pai dela, do Invoker e tal. Mas eu vou explicar aqui como isso rolou. Se vocês verificarem, eu até comentei isso no outro vídeo, quando se fez o reboot, ele deu um sorrisinho. Por quê? Ele, tipo assim, conseguiu o que eu queria. E o conseguiu o que queria foi trazer a Filomena viva e aparentemente ela conseguiu se curar daquela doença que ele estava tentando batalhar para resolver. Mas como isso aconteceu? Vocês podem falar, pô, mas como é que o Invoker fez isso? Quem fez o reboot ali foi a Mirana. Sim, quem fez o reboot foi a Mirana. Mas vocês lembram daquele contexto ali? A Mirana é uma deusa, né? Mas ele mesmo, o Invoker, já tinha falado que ela não tem muita experiência. E ela não sabia fazer muito bem aquele reboot ali. Ele foi lá e começou a orientá-la. Não, eu vou te orientar, não sei o que, vai seguindo os passos. Então ele meio que conduziu. E ele, em determinado momento, ele fala, olha, foca nos pilares, enxerga eles como eles são, e lembra do mundo como ele era, relembra aí como é que era aquela realidade e tal. Mas ele estava ali, conduzindo. E foi nessa condução que ele inseriu essa nova personagem ali na realidade, no reboot que a Mirana estava criando. Lembrar aqui, pessoal, que o Invoker já tinha conseguido criar um universo. E ele, inclusive, criou uma forma da Filomena chegar viva até aquela idade. Só que a Filomena que ele conhecia, a filha dele com aquela personalidade, ela existia junto com a doença. Foi o que ele comentou. Para criar aquela Filomena com aquela personalidade que ele conhecia, filha dele, ele não conseguia dissociar aquela Filomena daquela sua doença. O máximo que ele conseguiu fazer é prolongar a vida da Filomena. Ele não conseguiu resolver a cura da Filomena. Mas aquela doença tem cura? Vou lembrar vocês aqui, na primeira temporada, se não me engano, é o penúltimo episódio da primeira temporada, em que a gente vê
o passado ali do Invoker, da Filomena, e ele levando a filha dele, a mãe, que era a deusa Selemene. Ele diz ali que a Selemene tem como curar a doença da filha, da Filomena. E por um capricho, a Selemene não a curou. Não curou a própria filha. E a Filomena faleceu. E aí o Invoker pirou o cabeção e começou a tramar esse plano aí de meter a mão nos pilares e refazer o universo para que a sua filha voltasse a ficar com ele e pudesse ter a companhia da sua filha. Só que, como eu disse, ele não conseguia criar uma nova Filomena com aquela personalidade, aquela Filomena ali que ele tinha como filha, sem dissociá-la da doença. Mas agora apareceu lá a Filomena adulta e nós vimos em uma cena que ela tocou nas flores e as manchas do corpo dela, oriundas da doença, sumiram. O que aconteceu ali? A minha hipótese é, primeiro, ele conduziu a Mirana ali e fez com que a Filomena permanecesse viva até a fase adulta. Até aí é uma coisa que ele conseguia fazer. Ele fez isso nessa temporada. Ele fez com que a Filomena ficasse viva até a fase adulta com a doença. Ele prolongou a vida da Filomena mesmo doente. E aquela cura? Aquilo ali, eu teorizo que seja o seguinte. Naquele ponto dali da história, daquele universo que a Mirana criou, a Selemene, a deusa Selemene, já estava morta. Então o Invoker criou uma forma de aquela deusa morta, ele pegar a essência dela, da Selemene, e colocar naquelas flores. De maneira que aquelas flores ali tinham o poder, a essência do poder da Selemene, e quando a Filomena tocou, ela se curou. Então, ou seja, o Invoker alterou duas coisas naquele reboot da Mirana. A intenção da Mirana era fazer o reboot para aquele ponto, logo após a vitória do grupo de heróis ali contra o Terrorblade. Beleza, ela fez isso. Só que o Invoker colocou essas duas alterações. A primeira, ele conseguiu manter a Filomena viva até aquele ponto da história, até a fase adulta. Beleza, isso era uma coisa que ele já sabia fazer, pela experiência dele. E a segunda ele conseguiu obter a essência da Selemene, que já estava morta naquele ponto, e fazer com que isso cure a sua filha. Então, essa é a teoria da conspiração de hoje. O Invoker que fez com que a Filomena permanecesse viva ali naquele ponto da história e curada através da essência do poder da Selemene. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A teoria faz ou não faz sentido? Viajei? Deixe aqui seus comentários. Na verdade, se tiver uma outra temporada, acredito que tenha, vai ser explicado isso. Mas eu já estou dando aqui uma explicação, já estou fazendo uma teoria explicando essa questão aí. E vocês acham que é viável isso que eu falei, ou tem uma outra opinião? Vocês querem que eu fale mais sobre um determinado personagem de Dota, Dragon's Blood, um determinado evento? Deixe aqui também seus comentários. E peço que deixe seu like e a sua inscrição se vocês gostaram desse vídeo. Então, galera, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.